E aí, pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai falar sobre alguns temas de afogamento. Para quem não lembra, o afogamento é uma situação de empate, quando um dos jogadores não tem nenhum lance legal para fazer, mas também não está em xeque. Então, como é que a gente pode usar isso em nosso favor, né? Acontece que em algumas situações a gente pode estar numa posição muito ruim, como é o caso aqui das pretas, e a gente pode acabar se salvando por causa do afogamento. Então, aqui o preto tem 4 peões a menos e os peões das brancas estão quase promovendo, né? E aqui é a vez das brancas e o branco jogou D8, dama. Só que o que acontece, né? O rei das pretas está quase sem casas, assim. E aí, caso o preto consiga fazer com que o rei fique afogado e entregar o resto das peças, né? Porque tem que entregar a torre e a dama para o rei ficar afogado de fato, né? Então aqui o que o preto pensou, né? Eu vou entregar minhas peças e deixar meu rei sem casas, assim. Então o preto jogou torre F1 aqui, entregando a torre. E depois de torre F1 vai ficar mais claro agora, porque o rei das pretas agora não tem mais casas, né? Não tem nenhuma casa aqui para se mover. Só que a única peça que a gente tem é a dama, então a gente precisa se livrar dessa dama para a posição terminar em empate por afogamento. Então o preto fez isso jogando o lance dama G1, que é a famosíssima peça kamikaze, né? Então tanto depois de torre por, tanto depois de rei por, a posição empata porque o preto não tem mais nenhum lance para fazer, né? O rei está completamente afogado. Então esse é um exemplo de peça de temas de afogamento. As peças se sacrificando para acabar afogando a partida. Então, claro, a gente tem que saber usar isso ao nosso favor e prestar atenção quando o adversário estiver tentando fazer isso, né? Então aqui o branco está com 2 peões a menos, então teoricamente esse final é para estar perdido. Mas depois do lance A4, o branco tem uma ideia muito interessante, que é o lance torre G4, cheque, entregando a torre. Só que qual é o ponto, né? Se o preto jogar H por G4, a posição empata, porque o rei branco está afogado aqui no canto, tá? Então, seguiu F3, só que depois de torre por A4, a posição acaba entrando num final empatado. Então, torre F4, torre por, e aqui, bom, já empatou. Então, aqui pra gente continuar. Então, aqui o preto está ameaçando a promover o peão, não tem o que o branco fazer, a não ser tentar tentar afogar, né? Então aqui o branco jogou com torre por D4. E tá atacando o bispo, né? Então aqui o preto não tem muita opção a não ser promover a dama. Só que aqui que vem o ponto, né? O rei das brancas tá quase sem casas, né? Quase. Então a única casa que ele tem para ir é F7. Só que pensando nisso, o que o branco fez, né? Ele jogou torre C4, cheque, entregando a torre. E depois de dama tomar C4, o que aconteceu? O rei das brancas não tem mais nenhuma casa para ir. E aí é importante que a dama esteja em C4 para controlar a casa de F7. E peraí, tá, eu vou mostrar isso aqui primeiro. E aqui de novo, né? O branco está totalmente perdido, os peões das pretas estão promovendo aqui. Mas depois de torre G7, a posição acaba empatando, porque seguiu o rei H8. Se jogar bispo toma G7, já afoga a partida na hora. O rei das brancas não tem para onde ir. E aí depois de H8 a gente entra num cheque perpétuo, né? Não tem o que o preto fazer para fugir do cheque perpétuo aqui, tá? E aí para finalizar, eu vou mostrar essa composição aqui do... E aqui o branco jogou com cavalo F6, bispo G6, e aqui o branco jogou cavalo D7, que acaba ameaçando o mate, né? Se o preto fizer qualquer lance aqui, lance C3 é mate. O rei das pretas está preso aqui. Então, depois de... E aí o que o preto tentou fazer, né? Tentou usar essa armadilha de afogamento. Ele jogou lance bispo toma D3. Porque se a gente joga C toma D3, o rei das pretas está completamente afogado aqui, né? Mas, depois de C3 cheque, o branco consegue ganhar. Porque depois de rei C4, sobra um cavalo E5 duplo. E aí o rei das pretas nunca vai estar afogado. E se jogar rei E4, cavalo C5, duplo também, tá? Então, esse tema é um pouquinho mais difícil de visualizar. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E vamos para os exercícios. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.